Então, pessoal, meu tema é a definição de tempo em Timeu 37D. É o papelzinho que vocês têm aí, em algumas traduções, o original disso. E o meu referencial teórico é esse livrinho aqui do Remy Braga, O Tempo em Platão e Aristóteles. Ele faz 4 ensaios sobre o tempo, nesses autores. E eu vou falar do primeiro ensaio. Eu vou expor mais ou menos a ideia dele, a proposta de tradução dele. E eu vou tentar expor algumas consequências que ele não fala, mas ele meio que deixa subentendido. Vou tentar entrar nesse tema, nessa discussão que é um pouco técnica. Também tem esse livro aqui, Introdução ao Mundo Grego, que também é do próprio autor, que ele explora, por outro lado, o Timeu, né? Ele explora muito a ideia do universo como um ser vivo, que é importante para a definição de tempo. Eu também uso um ensaio do Luc Besson, nesse compêndio aqui, que ele fala de cosmologia, e também esse livro aqui sim, da Gabriela Caroni, fala Cosmologia de Platão e suas dimensões éticas. Tenta mostrar o papel que a cosmologia platônica tem em geral para essa filosofia. Então vou começar falando um pouco sobre o Timeu, depois eu vou expor um pouco as traduções, a gente vai ler junto as traduções. E aí eu vou expor o meu ponto, né, a minha questão. O Timeu é um diálogo que fala sobre a criação do mundo, ou seja, um diálogo cosmológico, por princípio, assim, por projeto. Tem um projeto cosmológico. E ele começa com Sócrates, encontrando Critias, Hermócrates e Timeu. E eles relembram uma conversa anterior que eles tinham no dia passado, que eles falam sobre formas de governo, falam sobre as coisas que acontecem. Não sei se todo mundo leu, mas é isso que acontece. E aí, Sócrates ele relembra muitas passagens que estão expostas na República, que é como que a cidade deve funcionar, como devem ser seus habitantes, as relações internas, né, dessa situação. E ele fala, ele é até meio sentimental, ele fala como ele está se sentindo em relação a isso. Ele fala que ele se sente como se ele estivesse vendo um animal, o termo é zoon, muito bonito, mas parado. E ele desejaria ver esse animal que está repousando explorar suas potencialidades, certo? Então esse é o sentimento de Sócrates, é o ponto de partida do diálogo. Isso se desenvolve, Critias, ele estava meio impressionado com Sócrates narrando a história a cidade perfeita, e ele estava impressionado porque as coisas que Sócrates narrava lembravam muito relatos da antiga Atenas, que Critias tinha ouvido. Então Critias fica assim, pô, o que você está imaginando, essa cidade bela que você está imaginando, parece muito as histórias que me contavam sobre a antiga Atenas. É um componente histórico que ele coloca na situação. E como tem Timeu, que é um cara muito bem versado, é um estrangeiro muito, muito bem versado em filosofia, em astronomia, em tudo, Critias faz essa proposta. Hoje o Timeu vai falar sobre a criação do mundo, ou seja, vai narrar do começo até aqui, e depois eu vou falar sobre como que era a antiga Atenas, que aí é outro diálogo, fala sobre Atlântida e tal, é uma loucura. E então esse é o projeto do Timeu, é daí que surge o Timeu e esse é o plano. E aí o Timeu, seguindo a proposta de Critias, vai fazer um discurso longo, como Sócrates fez na República, expondo como foi a criação do mundo, pelo Demiurgo. E já de começo ele divide entre... A primeira coisa que ele faz é fazer essa distinção entre seres que são sempre, entre seres que são e estão sempre iguais, e seres que devêm e que não são. A distinção platônica, clássica, entre o devir e o ser de fato. E ele começa a falar sobre como o Demiurgo começou a fazer o mundo plasmando o devir conforme o modelo das formas. Aí ele fala da criação do mundo, da criação da alma do mundo, que veio junto com o corpo do mundo. E depois que o Demiurgo criou os corpos celestes, criou o céu, o Uranós em sentido de universo total, e depois que ele criou o céu, o Uranós em sentido um pouco mais restrito, de sistema solar, corpo celeste, ele vai lá e cria o tempo, junto, né, enquanto. E aí que é 37D, são uns 10 passos depois do começo do diálogo, e eu acho que vale a pena a gente ler.
Eu não sei se alguém aqui entende de grego, eu estou começando a estudar, não entendo nada, então não lerei o original, mas eu vou ler essa tradução, que é nessa edição minha aqui, do Timeu, da Ana Blume. Eu vou ler uma tradução que o Remy Brague coloca, de uma tradução francesa, e eu vou ler a proposta dele de tradução, e vou expor as modificações que ele faz. Então, a primeira tradução é essa aqui. Eu vou ler primeiro desse livro aqui, que eu coloquei um trecho a mais. Então, ora, quando o Pai que o engendrou se deu conta de que tinha gerado uma representação dos deuses eternos, animada e dotada de movimento, rejubilou, por estar tão satisfeito. Pensou como torná-la ainda mais semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é um ser eterno, tentou na medida do possível tornar o mundo também ele eterno. Mas acontecia que a natureza daquele ser, o modelo, era eterna, e não era possível ajustá-la por completo ao ser gerado. E aí é o trecho decisivo. Então pensou em construir uma imagem móvel da eternidade, e quando ordenou o céu, construiu a partir da eternidade que permanece uma unidade, uma imagem eterna, que avança de acordo com o número. É aquilo a que chamamos tempo. De fato, os dias, as noites, os meses e os anos não existiam antes de o céu ter sido gerado, pois ele preparou a geração daqueles ao mesmo tempo em que este era constituído. Todos eles são partes do tempo. E aí continua. É bem parecido com a tradução francesa que aparece no livrinho do Remy Brague. Ele também teve a ideia de formar uma espécie de imagem móvel da eternidade. E enquanto ele organiza o céu, ele forma a segunda eternidade imutável em sua unidade, uma imagem do eterno movimento ritmado pelo número. É isso a que chamamos tempo. Ou seja, se vocês pegarem para ler traduções do Timeu, vocês vão ver a definição de tempo em 37D como imagem móvel da eternidade. Em praticamente todas. Eu acho que não existe nenhuma tradução do Timeu para qualquer língua moderna que não use esse conceito. E, nesse sentido, o Remy Brague fez um grande estudo filológico, tanto dos comentadores recentes, das justificativas que eles dão para as próprias traduções, como de como isso foi recebido pela antiguidade, tanto os posteriores diretos de Platão, como dos representantes do médio-platonismo e do neoplatonismo. A tese dele é que a leitura, essa tradução não era, de forma alguma, imediata, aos posteriores diretos de Platão, e que ela é enviesada pelo teor de neoplatonismo, mas sobretudo de médio-platonismo. E a questão é a seguinte: ele define o tempo como uma imagem. A tradução inicial, isso parece um pouco contra-intuitivo, porque o tempo não é acessível aos sentidos por definição. O que a gente consegue perceber é a experiência do tempo, a experiência psicológica do tempo. Mas o tempo em si, ele se esconde aos sentidos. Então, vê-lo como imagem, por mais que seja uma imagem móvel, revela talvez no mínimo um pouco de falta de exatidão conceitual ou descritiva. É possível que Platão estivesse se usando de alguma analogia, de alguma metáfora, como ele costuma fazer, então, dado um sentido poético à definição. Só que, como o Remy Brague mostra, isso não encaixa bem no diálogo, no trecho que ele narra, e também não se encaixa bem com o projeto total do Timeu, que é fornecer um fundamento cosmológico para a filosofia platônica, vamos dizer assim, porque é um diálogo que trata sobretudo de cosmologia. Então, meu ponto é o seguinte: essa tradução de tempo como imagem é problemática, primeiro porque ela é contra-intuitiva, e segundo porque ela não se adequa ao projeto do Timeu, que é, como a Gabriela fala, a Gabriela Caroni, que é preencher essa lacuna entre formas e sensíveis. Um problema que surge muito na metafísica platônica, desde sempre para sempre, que é como é possível a participação, como é possível o movimento, como se dá essa articulação. Tanto Luc Brisson quanto a Gabriela Caroni falam que essa articulação entre formas e devir se dá através da cosmologia. Os dois são cosmólogos platônicos, tratam de cosmologia, então é suspeito que eles falem isso, mas eu acredito nisso. E isso, a tradução do tempo como imagem acabaria
indo muito contra essa ideia, né? Contra o próprio papel do Timeu na totalidade dos diálogos de Platão. Então, eu vou tentar ir ponto por ponto a essa nova tradução, né? A essa proposta de tradução dele. Então, ele fala assim: houve a ideia de fazer uma imagem móvel do conteúdo noético numérico do vivente. Isso se contrapõe a ele também teve a ideia de formar uma espécie de imagem móvel da eternidade. Então, estão iguais em imagem móvel, mas trocou-se a eternidade por conteúdo noético numérico do vivente. O termo grego é aion. Aion é um termo que se traduz por eternidade, mas não só. Aion é como se fosse o substrato de vida do doente, né? Eu vou pular, né, essa discussão histórico-filológica que o Remy Brague faz muito competentemente, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam esse ensaio, que é maravilhoso. E ele mostra onde esse termo aparece, né, na antiguidade. Mas ele troca, o argumento dele é que aion, ele significa eternidade, mas ele significa um pouco mais. Ele significa a natureza do vivente. Ele foca muito na ideia do universo como animal vivo, como um ser vivo. E aí, como o Demiurgo está fazendo um modelo, o Demiurgo está plasmando esse modelo na cora, né, no conceito de cora, que Aristóteles posteriormente vai transformar na matéria, né, vai se referir como matéria. Como o Demiurgo está fazendo isso, ele não está... Quando você tira o componente de personalidade, né, você tira um pouco a ideia de universo como ser vivo, do modelo do universo como se fosse um ser vivo. Então aí o Remy Brague opta por traduzir aion por vivente, mas não só por vivente, como por conteúdo noético numérico do vivente. Ou seja, aion seria aquilo do vivente, aquilo do modelo arquétipico que subjaz na demiurgia, na plasmação do universo. E aí continua. Ele deu, pois, ao conjunto dos corpos celestes uma repartição ordenada. Ao fazer isso, ele fabrica uma imagem deste conteúdo. Então, agora a gente tem uma grande diferença, porque a imagem do aion, a imagem da eternidade ou do conteúdo do vivente, não é mais o tempo, é o céu. Então, a gente tem uma clara ruptura de tempo como imagem para propostas de céu como imagem. E esse céu não é o céu em sentido total, não são as estrelas fixas ou todo o resto. É especificamente o conjunto dos corpos celestes, ou seja, os 7 planetas que se movem contrários ao eixo das estrelas fixas. O Demiurgo, quando ele cria o mundo, ele cria ao mesmo tempo o corpo do mundo e a alma do mundo. Em sentido horário, gira o círculo do mesmo. A alma do mundo é feita de 2 círculos, o círculo do mesmo e do outro. O mesmo é identidade, o outro é diversidade. O círculo do mesmo, ele gira em sentido horário, o círculo do outro em sentido anti-horário. Nesse sentido, o corpo do mundo, ele é feito pela união dessas 2 esferas, e ele é uma esfera perfeita que gira em si mesmo, né? Faz uma rotação própria. E aí, nesse sentido, o Uranós, traduzido aqui, está especificamente referido aos corpos celestes, que são uma parte do corpo do mundo que gira contra as esferas, as estrelas fixas, né? Então, o Demiurgo estava fazendo as órbitas celestes e ele deu a eles uma repartição ordenada. Ao dar uma repartição ordenada aos corpos celestes, ele fez uma imagem do aion, uma imagem do vivente. Essa é a tradução do Remy Brague. Enquanto esse conteúdo permanece no lugar, ou seja, enquanto a natureza do modelo eterno, que é um ser vivo, permanece no lugar, já que é eterno, né? O céu, que é a sua imagem, avança seguindo o número que exprime esse conteúdo. Ou seja, o conteúdo permanece no lugar como uma forma inteligível, né? Assim como as formas inteligíveis, assim como a alma do mundo. E o céu, que é a sua imagem, o céu, os corpos celestes, participantes do corpo do mundo que circulam na órbita do outro, avançam seguindo um número que exprime esse conteúdo. Ou seja, o conteúdo do vivente
ele é expresso através do movimento dos corpos celestes. Esse número a que chamamos tempo. O tempo, portanto, ele é o número pelo qual os corpos celestes se movem e através do que se expressa o conteúdo do modelo, o conteúdo do ser vivo que é o universo. Então a gente tem uma contraposição clara de céu como imagem, ou de tempo como imagem para céu como imagem, e a gente tem uma definição de tempo como esforço. O tempo se torna o suceder, se torna essa progressão dos corpos celestes para realizar, para exprimir o conteúdo do modelo arquétipico. Isso entra em clara oposição à exegese que se dá dessa passagem de Platão do médio platonismo, que vê na ideia de imagem e vê na ideia de tempo uma experiência psicológica muito forte. E eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho do livro em que ele fala do impacto que essa diferença de tradução causa. Olha só. Depois de falar do desenvolvimento histórico, ele fala: a transposição do conceito de imagem da cosmologia para a antropologia não se produz em Platão. A analogia do cosmos não conduz a caracterizar como eikon, ou seja, imagem, nem um homem em sua figura global, nem mesmo a alma humana. Tudo que é assim declarado como estando ausente de Platão está em compensação no centro do médio platonismo. As ideias são doravante consideradas tendo sua sede no espírito, e a fórmula segundo a qual a salvação reside na assimilação a Deus torna-se o resumo da moral em Eudório de Alexandria e seus sucessores. Compreende-se, então, o interesse teórico do contrassenso. Reler a passagem do Timeu sobre o tempo, extraindo a fórmula sobre a imagem, identificando esta com o tempo e não mais com o céu, permite um deslocamento de ênfase decisivo. O tempo perde sua ligação com a ordem quantificável do universo material. Ele se vincula, pelo contrário, à experiência do tempo, que é a da alma. O conceito de tempo passa do domínio cosmológico para o domínio psicológico. O Tratado de Plotino sobre o tempo fornece um exemplo muito claro dessa evolução, tanto por meio do que ele acentua como por aquilo que ele negligencia. Tudo que tem que ser colocado ao lado da alma na doutrina do tempo provém da alma do mundo. O tempo é o movimento ordenado do céu, que manifesta a estrutura numérica da alma do mundo. Assim concebida, a alma produz o tempo, em vez de tomar consciência dele. Então, o Remy Brague, ele muda, O tempo não é uma imagem do Aion, mas ele imita o Aion. O tempo é esse esforço de imitação, do modelo vivo. Existe uma clara diferença entre ser imagem e se esforçar em produzir a semelhança. A semelhança, portanto, é um resultado de um processo de conquista, não é uma propriedade inerente. Em compensação, o céu não é imagem do Aion, senão na medida em que não cessa de gerar um número por meio do movimento dos corpos celestes que o tornam visível, que tornam um número visível. Então, vou falar um pouco sobre como essa diferença de tradução impacta no entendimento do conceito de tempo em Platão. Sobretudo no que causa o tempo, no que gera o tempo. O que causa o tempo, entendido como o movimento do cosmos conforme o número da alma. Nesse caso, o número da alma pode ser entendido como anterior e superior à própria alma, como se fosse sua estrutura, ou que é mais provável como estrutura gerada pela exteriorização da alma, o que se coaduna com outras passagens de Platão, ou seja, Platão deixa claro em alguns outros diálogos que a exteriorização do conteúdo noético, seja das formas em si, seja da alma do homem, se dá através de um esquema matemático. A matemática, o número, ele seria esse intermediário entre devir e inteligível. Nesse caso, seria a própria alma do mundo, cuja imagem, o céu, se move numericamente conforme sua repartição própria, feita pelo demiurgo, em sua exteriorização corporal, o que causa o tempo. Portanto, a causalidade do tempo, ou seja, o que gera o tempo, está ligado em ordem ontológica. Primeiro, pelo desígnio demiúrgico de criação da alma do mundo, conforme as formas. Em segundo, pela atividade inteligível própria da alma do mundo, em sua movimentação natural. Em terceiro lugar, a exteriorização corporal desta atividade inteligível mesma, nas repartições feitas pelo demiurgo, o que se identifica com o próprio tempo. Assim, a definição de tempo como imagem da eternidade vincula o movimento do tempo, que é a imagem,
de um jeito muito diferente do que aparece na segunda definição do Remy Brague. O que causa o tempo parece se justificar diretamente e talvez somente pelas formas inteligíveis mesmas, sem qualquer mediação pela atividade inteligível da alma do mundo, e sem qualquer exteriorização pelo suceder dos corpos celestes conforme o número. Em última instância, a aquisição do conhecimento se dará de modo imediato, pois há uma dissociação entre o transcurso da vida humana em sua existência terrena, que seria governado parcialmente pelos deuses, como fala depois o Timeu, e a experiência humana com o tempo, dado imediatamente pelas formas. Fica sem fundamentação, portanto, a parcialidade do saber e a progressividade da aquisição do conhecimento, como exposta em diálogos como Mênon, Banquete e República, por exemplo, pois o acesso às formas é experimentado temporalmente de modo não mediato, pelo que o acesso ao conhecimento das formas, que são elas próprias, não poderia se dar imediatamente, sob risco de se colocar em jogo a univocidade das formas. Ou seja, você tem uma clara dissociação entre a experiência psicológica do tempo, entre a experiência do homem no tempo, entre o ser, o ser vivido existencialmente, e a aquisição de conhecimento, a dimensão epistemológica de Platão, que é sempre progressiva. Se são plurívocas em sua dimensão epistemológica e em sua dimensão temporal, resta o paradoxo acerca da unidade entre ser e verdadeiro, dada em nível ontológico, como em República 6, e existencial, como em República 9. Consequentemente, resta o paradoxo a respeito da participação como elemento epistemológico fundamental, pois enquanto os gêneros fundamentais permitem o discurso explicativo em uma estrutura cosmológica que numericamente se movimenta, ou seja, a experiência cognitiva, a experiência temporal é marcada por uma causalidade imediata das formas, já que o tempo é a imagem da eternidade, sem articulação mediada. E não seria possível uma experiência psicológica de participação nos gêneros que fosse mediada. Ou seja, poder-se responder a essa tese, que existe uma dissociação clara entre a epistemologia platônica e a antropologia platônica, por causa dessa definição. Poder-se responder que a participação se restringiria à parte humana que possui acesso direto às formas. Ou seja, o ser humano só participa das formas naquilo que ele é puro. E que o conhecimento, assim, seria de fato imediato, como se fosse uma epifania. Enquanto a consciência de conhecimento se daria imediatamente. É uma saída. Como se fosse um esforço para se lembrar. Porém, o paradoxo ainda subsistiria, pois não seria comunicável a modalidade de conhecimento imediata com a mediata, sem uma terceira categoria que as unisse. Como isso não se poderia dar em uma experiência psicológica temporal, o conhecimento imediato seria inacessível às partes humanas que sofrem influência do corpo do mundo, pelo que perderia validade o conceito de participação como mediador, tanto ontológico, mas sobretudo epistemológico, entre devir e eternidade. É isso, pessoal. Perguntas? Acho que tem uma terceira. Eu tenho que elaborar. Depois eu falo pra você. Fala agora, professor. Você elaborar. Você chama a atenção para uma coisa interessante. Tem mais uma alternativa aí, pelo menos. É interessante, né? Porque é simplesmente uma mudança de onde está o pronome relativo, não é isso? Qual que é o pronome em si? É o sujeito, é uma mudança do sujeito da frase. É o esse. O poiei, calma aí. Enfim. Ele nem precisava desse rebuliço todo, não é tipo numérico, vivente, né? Eu já teria usado já uma coisa. Não acho? Só nem posição um pouquinho menos. É porque ele tem muitos estudos sobre o universo como um ser vivo. Sim. Então, ao fazer isso, ele acaba dando substrato para esse outro livro, por exemplo, do Introdução a... Sim, mas você tem o uso de Uranus primeiro como uma totalidade.
É uma totalidade. E o segundo como aquilo que se mexe. Como aquilo que se mexe em sentido anti-horário. Em anti-horário. Porque é aquilo que produz a diversidade, você entende? Precisa disso para... É porque, para Platão, no Timeu ele fala que o conhecimento do mesmo, o conhecimento das estrelas fixas, da rotação das estrelas fixas, tem alguns pontos importantes, porque existe na alma humana, existe uma replicação das 7 esferas do outro. Então, é como se existisse um movimento de rotação na própria alma humana, semelhante ao movimento do universo. E pelo movimento do outro na alma humana, a gente produziria opiniões, ou seja, a gente conseguiria captar o sensível. Pelo movimento do mesmo na alma humana, que seria o movimento das estrelas fixas, que também tem uma replicação, a gente conseguiria captar o conhecimento inteligível. Quando ele fala que o que produz o tempo é aquilo que se move conforme os corpos celestes, ele está falando que é a esfera do outro que produz o tempo. Ou seja, o tempo, ele não só é um esforço para replicar o movimento, mas é uma consequência necessária que ele surja de uma categoria ontológica de diversidade. Você entende? Porque se fosse só pelo movimento do mesmo, se, por exemplo, o que gerasse o tempo fosse o movimento de uranóis em geral, não haveria suceder, não haveria distinção sensível. E, principalmente, o tempo ia estar numa categoria inteligível, né? Porque o que produz a rotação das estrelas fixas, associada à alma humana, replicado na alma humana, é o conhecimento inteligível. Como o tempo, ele, na perspectiva do Remy Braga, está associado ao cosmos, a uma perspectiva quantificável e exterior, é um tempo objetivo, portanto, é muito importante que ele seja definido, que sejam definidos os corpos celestes nesse tipo de movimentação que produz o conhecimento sensível. É quase como se fosse uma ideia de teleologia muito marcada, quase como uma providência. Não, isso é interessantíssimo. Mais perguntas? Afasta muito de Agostinho, né? Eu estou pensando nisso, né? Na verdade, a recepção disso, sobretudo no calcídio, né? Os medievais, eles gostam de carro velho, né? Eles pegam tudo de segunda mão, né? E aí o Timeu vai ser bastante lido no período, mas não o Timeu em si, o comentário do Timeu, né? E aí e uma influência plotiniana muito forte nisso vai pensar essa categoria de movimentação toda como sendo a multiplicidade pensada a partir de uma certa resistência, né? Porque assim, se você tem uma multidão que anda na mesma direção, você não tem uma multidão, você tem uma unidade caminhando na mesma direção. O múltiplo ele se faz no momento em que você tem um indo para lá e outro indo para cá, porque aí você percebe o outro, né? Porque a possibilidade do choque, da diferenciação existe nesse tipo de movimentação. Então é como se a gente pensasse, pudesse pensar, né? E aí com os medievais, né? Esse escalonamento do tempo como uma espécie de resistência, no sentido de que a duração das coisas é o resistir desses movimentos que são contrários, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo a perspectiva agostiniana desse tipo de consideração, embora a definição do Agostinho seja relativamente próxima, né? Lá no livro 11 das Confissões, né? De o tempo como medida da eternidade, né? Até uma frase muito famosa do Agostinho, né? O tempo é a medida da eternidade, mas no caso do Agostinho você não tem uma preocupação com uma cosmologia que vai ir em direção a uma física, uma biologia e tal. Você tem uma preocupação narrativa, né? Ou seja, o tempo enquanto medida da eternidade é o seguinte: a minha noção de participação, né, a partir do Agostinho, ela se refere ao espaço de tempo que eu ocupei nessa eternidade, né? O tempo que eu estive aqui, né, é a minha contribuição para uma narrativa que está sendo, né, narrativa de Deus, vamos dizer assim, né? Uma espécie de escatologia, Exato.
Coisa que a máquina está girando, né? E eu fiz parte dela de um tempo até o outro, né? Só que mensurar a totalidade desse negócio não é possível, né? Porque só o cara que está contando a história grande sabe, né? Que é e não é, né? É uma adesão a um certo platonismo, mas que não é mais esse platonismo agostinho, porque não está comprometido com essa cosmologia. Agostinho é interessante porque ele rejeita muito o estudo da astrologia, que era uma coisa muito aceita na época de Platão, né? Especialmente em Atenas, né? Então isso é meio significativo, porque parece que ele adota, né? E tem uma certa influência neoplatônica, né? De sentir essa experiência como eu acho que acontece uma mitigação, né? Uma mitigação entre essa distinção entre sensíveis e inteligíveis. Sim. Então, as coisas não ficam tão claras assim. E o meu ponto é que Platão faz isso através da cosmologia. O meu ponto é uma questão de ênfase mesmo. Eu acho que quando Platão coloca as mesmas categorias epistemológicas, por exemplo, o mesmo e outro que aparece no Sofista, e ontológicas, ou seja, a alma do mundo se move no círculo do mesmo, no círculo do outro, e eu acho que isso ele está fundamentando, eu acho que é um esforço de fundamentação, de resposta. Eu não tenho conhecimento para entrar nessa questão da datação dos diálogos e o que veio antes, o que veio depois, esse estudo estilométrico, né? Mas eu acho que o indício material, né, o indício de conteúdo, deixa entrever que ele está tentando preencher lacunas, que ele está tentando fundamentar, né? Porque a crítica de Aristóteles, por exemplo, da teoria da participação, que aparece no Parmênides já, tipo, eu acho que o Timeu resolve ela, se ele for lido desse jeito, né? Porque você vai ter uma distinção clara entre sensível e inteligível no aspecto cognitivo, no aspecto cognitivo, né? Como já tem na República, a linha dividida, sabe? Essa parte da alma captura os sensíveis, essa parte captura os inteligíveis, elas se articulam matematicamente, mas o Platão ele fala de tudo, né? Ele, através do Timeu, ele fala como isso se articula desde a criação do mundo, como isso é feito por um desígnio inteligente e como isso se dá concomitantemente no movimento dos planetas e no movimento dos corpos, porque quando ele vai criar o mundo, né? O demiurgo, a capacidade intelectiva, ela ainda é dada pelo demiurgo, diretamente. Agora, os corpos dos homens, as coisas sensíveis do mundo, são feitas pelos planetas. E o demiurgo faz os corpos e as almas dos planetas. Mas os planetas que fazem os corpos dos homens. E o demiurgo dá essa prescrição. Vocês vão cuidar dos homens, vocês vão guiar a vida deles, vocês vão fazer tudo para que eles têm que fazer. Só que isso não se encaixa muito no conceito de tempo como imagem, eu acho. Esse que é meu tempo. A ideia de tempo bem ligada aos sensíveis, e através disso, através do tempo ligado aos sensíveis, se exprime o desígnio do demiurgo, que é uma ideia de providência, que eu acho que a gente pode resumir tranquilamente numa ideia de providência, não tranquilamente, né? Mas acho que dá para reduzir numa ideia de providência. Eu acho que essa que é a grande questão. E eu acho que isso pode gerar como gerou, né, grandes afastamentos em escolas de influência platônica ao longo do tempo, como o médio platonismo, que já é diferente do neoplatonismo, que já é diferente por exemplo, da escola de Turmes de Milão, que está muito mais próxima dessa leitura do Remy Brague do que qualquer neoplatônico. Mas isso sempre salvaguardando essa distinção entre inteligíveis e sensíveis e sempre fundamentando numa cosmologia o desígnio da criação, basicamente. Você vê algum problema em você, sei lá, uma espécie de problema meta-epistêmico, de uma coisa tão importante estar apoiada numa narrativa desse tipo,
como assim dizer? Então, existe um problema porque eu vejo... Porque não está na dialética, né? Você está na exposição de um mito, né? Exatamente. Mas eu vejo objetividade na mitologia platônica. Eu vejo os mitos que Platão conta como fundamentadores. Eu não vejo eles como alegóricos ou para mim eles não ajudam a explicar uma coisa. Para mim eles estão sempre propondo coisas e às vezes eles estão sendo meio que fundamentais para a explicação. Por exemplo, e aí a questão do mito em Platão, né, que é muito controversa. Mas, por exemplo, a República ela termina com o mito de que é um mito de reencarnação, né? Ele fala da reencarnação. E não tem muito a ver, não. Se eu parar pra ver, tá falando da cidade justa, o que vai acontecer, o que é bom, o que não é. E ele acaba falando, depois todo mundo vai pra fila, você esquece de tudo. Parece meio deslocado, mas pra mim não. Pra mim o mito de é o fundamento transcendental da justificativa platônica para a cidade. É claro que isso não é um diálogo, né? Então fica muito difícil saber as intenções, saber o papel e tá sempre aberto à interpretação. Mas eu vejo o mito em Platão como fundamental, talvez. Para mim, a dialética explica o mito, mas que o mito serve para ajudar a entender a dialética. Eu pensei em uma diferenciação via possibilidades epistêmicas daquele objeto de estudo em especial. Tem uns que só são passíveis de um tipo de tratamento. Há alguma leitura? Eu acho que sim. Ele não poderia fazer de outro jeito para falar disso, porque é uma limitação que teria por causa do objeto que ele está estudando, né? O assunto, não tinha sentido de assunto. Né? Mas eu acho que é assim, eu acho que dá para transpor isso para a própria teoria de conhecimento platônica, porque, por exemplo, a experiência que a gente tem com nus, ela é meio arrebatadora e a descrição disso é sempre inexata. Platão, no Fedro, fala que é uma loucura, né? Descreve quase como se fosse um arrebatamento. E ele fundamenta no nus qualquer capacidade lógica, né? O logos deriva claramente disso. Então, eu acho que dá pra gente transpor essas categorias para a própria estrutura do diálogo. É uma coisa que o Hermínio Braga gosta muito de fazer, de transpor a estrutura do diálogo às categorias platônicas. E aí o mito seria esse acesso mais direto, né? A realidades que são fundamentadores, mas que não são visíveis, assim, a gente não tem essa visão direta delas. Mas eu acho que existe uma pretensão descritiva forte, né, em sentido forte, no mito, principalmente no Timeu. Aí não tem tanto problema, porque é uma visão que eu tenho geral da filosofia platônica. Sim. Mais perguntas? Precisa ser tão formal assim. Então eu agradeço a sua presença, Xavi, pela participação Obrigado, nas comunicações. E agradeço a participação de todos aí nas comunicações.